Você sabia que grandes epidemias já mudaram o rumo da história? Desde a peste negra que aterrorizou a Europa até mesmo a luta contra a AIDS dos anos 80. Essas crises não só afetaram a saúde das pessoas, mas também moldaram a sociedade como a conhecemos. Então, venha comigo nessa viagem pelo tempo e vamos descobrir o impacto duradouro dessas crises no nosso mundo. Mas antes de começar, galera, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho, pois isso ajuda muito aí pra gente que tá começando. Dito isso aí, então, bora pro vídeo. Você já imaginou uma pandemia que dizimou até 60% da população do continente? Esse evento foi tão devastador no mundo como conhecemos hoje. A peste negra foi uma pandemia causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas que viviam em ratos entre 1347 e 1351. Ela acabou se espalhando pela Europa, Ásia e o norte da África, causando até 200 milhões de mortes. E se você não conhece a peste negra, talvez já deva ter visto essa máscara, que é uma marca daquela época. Mas imagine isto, era um tempo em que as cidades eram lotadas sem saneamento adequado e condições de vida que eram perfeitas para que a doença se alastrasse. Tudo começou nas rotas de comércio que conectavam a Ásia com a Europa, e os comerciantes não traziam somente as mercadorias, mas também a morte em suas cargas. A falta de higiene que ajudava a doença a se espalhar rapidamente, e foi assim que a Europa, que já era fragilizada por causa da fome e das guerras, pois estava sofrendo uma crise, foi contemplada com a tomada da peste. Os sintomas eram terríveis: febre alta, dores no corpo, vômito e, é claro, os famosos bulbos, inchados e escuros, que davam à peste o seu nome de negra, que era a morte dolorosa e rápida, sem tratamento eficazes da época. As pessoas recorriam a qualquer coisa, desde orações até charlatões que vendiam curas milagrosas. Acho que não pode piorar. Durante o cerco de Cafa em 1346, as forças mongóis usavam a peste como uma arma biológica. Eles lançavam os corpos contaminados por cima das muralhas da cidade, para espalhar a doença entre os defensores. E o pior é que realmente funcionou. A cidade foi tomada pela peste e logo depois mercadores fugidos de lá levaram a doença para o resto da Europa. As consequências foram brutais e as cidades ficaram vazias e o sistema feudal acabou entrando em colapso. E poucos sobreviventes começaram a exigir melhores condições de trabalho e assim transformou a economia da época, que preparou o terreno para mudanças sociais. A Europa realmente nunca mais seria a mesma. E muitos acreditavam que a peste era uma espécie de castigo divino. Isso levou a comportamentos extremos, como o grupo de pessoas se autoflagelando pela cidade, enquanto as minorias, como os judeus, foram perseguidos injustamente, acusados de causar a peste e envenenamento de poços. A sua superstição se espalhou junto com a doença. A morte passou como um tema constante na arte e da literatura da época. Uma representação mais famosa foi a dança macabra, que mostrava esqueletos dançando com pessoas de todas as classes sociais, simbolizando que a morte era inevitável para todos. O medo e a incerteza deixavam marcas profundas na cultura da época. Você já ouviu falar sobre a gripe espanhola? Foi uma das pandemias mais letais da história, que matou mais pessoas do que a própria Primeira Guerra Mundial. E vamos entender como essa gripe que mudou o mundo ficou conhecida como espanhola. A gripe espanhola foi uma pandemia causada pelo vírus H1N1 que infectou cerca de 500 milhões de pessoas ao redor do mundo entre 1918 e 1919. E aqui está o mais chocante: ela matou entre 50 e 100 milhões de pessoas em apenas um ano. E o nome espanhola? Ela surgiu por uma razão curiosa. Na época, muitos países estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial e censuravam as notícias com a doença para evitar o pânico. Mas a Espanha, que era neutro no conflito, noticiou amplamente a gripe. Isso fez parecer que o país era o epicentro da pandemia, enquanto, na verdade, o vírus já tinha se espalhado pelo mundo. A Primeira Guerra Mundial acabou facilitando a disseminação do vírus,
Soldados que voltavam para casa levavam a gripe consigo, espalhando a doença rapidamente por vários continentes. Além disso, as condições insalubres dos campos de batalha e hospitais criaram um ambiente perfeito para que o vírus fosse transmitido. A gripe se espalhou com uma rapidez assustadora e nem mesmo lugares isolados do mundo foram poupados. Na época, o mundo estava aprendendo a lidar com a pandemia dessa escala. Os sintomas da gripe espanhola eram semelhantes ao de uma gripe comum. No início, febre alta, dor de cabeça, tosse e fadiga. Mas em casos mais graves, os pacientes desenvolviam uma pneumonia que era mortal, e muitos morriam em poucos dias. O que tornava essa gripe tão mortal é que ela afetava gravemente jovens adultos saudáveis, o que era incomum nas pandemias daquela época, que normalmente afetavam crianças e idosos. Além disso, o sistema de saúde da época não tinha os recursos ou conhecimento para lidar com um surto desse tamanho. Para conter a gripe, foram implementadas algumas medidas que hoje são familiares: o uso de máscaras, quarentenas e o fechamento de espaços públicos. No entanto, o conhecimento médico científico da época era limitado. O vírus continuou a se espalhar rapidamente. Muitas dessas medidas eram rudimentares e a rápida transmissão do vírus fez com que fosse difícil de controlar a pandemia. Mas essas práticas ajudaram a salvar vidas, mesmo que em menor escala. A gripe espanhola deixou um rastro de devastação total. O sistema de saúde ficaram sobrecarregados e a economia foi paralisada. E muitas famílias perderam entes queridos. O número de mortes era tão grande que em algumas cidades corpos eram enterrados em valas comuns. A pandemia também mostrou ao mundo a fragilidade das estruturas sociais diante de doenças infecciosas e destacou a necessidade de avanços médicos e de saúde. Apesar de ter sido uma das pandemias mais letais da história, a gripe espanhola foi rapidamente ofuscada pela Primeira Guerra Mundial, que acabou ficando fora de destaque histórico. As pessoas estavam cansadas da guerra e da morte. Muitos preferiam esquecer a pandemia para seguir em frente. Você sabia que durante uma das maiores epidemias de cólera do século XIX, a cerveja ajudou a salvar vidas? Parece improvável, mas vamos ver a relação entre a bebida e essa doença mortal vai surpreender você. A cólera, uma doença altamente infecciosa causada por bactérias da Vibrio cholerae, devastou o mundo durante o século XIX. Cidades superpovoadas e a falta de saneamento básico foram um cenário perfeito para a propagação da doença. Imagine um mundo onde o esgoto corria pelas ruas e contaminava os rios e as fontes de água. Sem saber exatamente como a cólera se espalhava, muitos acreditavam que a doença vinha dos miasmas, ou seja, vapores tóxicos do ar. Mas na realidade, era a água contaminada o principal responsável. A grande virada da luta contra a cólera aconteceu em Londres em 1854, quando o médico John Snow resolveu investigar um dos maiores surtos. Quando todos acreditavam que a doença se espalhava pelo ar, Snow tinha uma hipótese diferente: a cólera vinha pela água. Ele mapeou os casos de cólera e descobriu que todos estavam concentrados ao redor de uma bomba de água no Broad Street. Quando as autoridades removeram o acesso de água dessas bombas, os casos começaram a cair. John Snow acabara de provar que a água contaminada era a culpada. E agora, onde entra a cerveja nessa história? Durante as epidemias de cólera, especialmente nas grandes cidades europeias, a água potável era frequentemente contaminada, mas havia um grupo de pessoas que, sem saber, estavam se protegendo da doença: os consumidores de cerveja. A cerveja, durante seu processo de fabricação, passava pela fervura, o que matava as bactérias. Então, ao beber a cerveja, as pessoas evitavam contato com água contaminada e muitos acreditavam que eram as forças místicas que purificavam a água. Nas fábricas de cerveja, por exemplo, os trabalhadores tinham menos chance de contrair a doença do que aqueles que bebiam apenas a água. Apesar da cerveja ter ajudado a evitar alguns casos, a verdadeira solução da cólera veio pelas descobertas de John Snow e a conscientização sobre a importância do saneamento básico.
Depois de muitos surtos e milhões de mortes, as cidades começaram a investir em sistemas de água potável e de esgotos adequados. A cólera não era apenas uma doença, ela foi um impulso para mudanças urbanas que salvaram milhões de vidas e continuam sendo importantes até hoje. E antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ainda mais depois de saber que a cerveja que talvez você tanto goste ajudou a salvar o mundo. Agora imagine uma doença que devastou civilizações por milhares de anos, matando milhões e deixando cicatrizes permanentes em seus sobreviventes. Essa doença foi a varíola. Ela aterrorizou a humanidade até que, a primeira vez na história, a ciência conseguiu erradicá-la completamente. A varíola era causada pelo vírus varíola, que se espalhava facilmente entre as pessoas através de gotículas do ar ou pelo contato direto com objetos contaminados. Ela não apenas causava febre e dor, mas também deixava o corpo coberto de feridas dolorosas e muitas vezes resultavam em cicatrizes permanentes. A varíola major, a forma mais grave, tinha uma taxa de mortalidade de até 30%, enquanto isso a minor era a menos letal, que ainda assim deixava marcas e causava muito sofrimento às pessoas. Registros indicam que a varíola existia há mais de 10 mil anos, com evidências da doença encontradas até em múmias egípcias. Ela foi responsável por devastar populações inteiras, desde o Egito Antigo até as cortes europeias na Idade Média. Quando os europeus chegaram às Américas, eles trouxeram a varíola com eles, dizimando grande parte das populações indígenas que não tinham imunidade contra a doença. A grande virada no combate da varíola veio no final do século XVIII, quando o médico britânico Edward Jenner fez uma descoberta revolucionária. Ele percebeu que mulheres que ordenhavam as vacas que eram infectadas pela varíola bovina raramente pegavam a varíola humana. E em 1796, Jenner testou sua teoria injetando o vírus da varíola bovina em um menino. E o resultado? Ele ficou imune à varíola humana, e com isso nasceu a primeira vacina da história. Aliás, o termo vacina vem do latim vac, que significa vaca, em homenagem à origem da descoberta de Jenner. Mesmo com a vacinação, a varíola continuou a assombrar o mundo por mais um século, mas em 1967 a Organização Mundial lançou um plano audacioso para erradicar a varíola globalmente. A OMS coordenou campanhas de vacinação em grande escala em áreas críticas e acabou implementando uma estratégia de contenção em anel. Isso significava que sempre que surgia um caso de varíola ao redor da área afetada, eram todos imediatamente vacinados, interrompendo a disseminação do vírus. O último caso de varíola conhecido ocorreu em 1977 na Somália. Ali um trabalhador chamado Ali Mo Malim, que era o último paciente a contrair a doença de forma natural. E em 1980, a varíola foi oficialmente declarada erradicada. Pela primeira vez na história, a humanidade venceu completamente uma doença. Foi um triunfo da ciência e da vacinação e da cooperação internacional. Mas hoje, amostras do vírus da varíola ainda existem em alguns laboratórios de alta segurança, levando a debates sobre a destruição ou preservação para pesquisas científicas. Nos anos 80, o mundo enfrentou uma crise de saúde pública sem precedentes, a epidemia de AIDS. Uma doença que não apenas devastou vidas, mas também expôs preconceitos e trouxe à tona muitas questões sociais e políticas. Em 1981, médicos começaram a observar um padrão alarmante. Jovens saudáveis, especialmente homens homossexuais, apresentavam doenças em comum, como a pneumonia Pneumocystis cariri, que era um sarcoma da Kaposi. Esses casos marcaram o início do que viria a ser conhecido como a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Mas o que era a doença? Em 1983, cientistas identificaram o HIV como o agente causador da AIDS. Mas e o problema? A falta de informação sobre como o vírus se espalhava era o que gerava confusão e medo. A AIDS rapidamente se tornou um sinônimo de estigmação. As pessoas infectadas enfrentavam discriminação e muitos acreditavam erroneamente que a doença era um castigo por comportamentos tão imorais.
Apesar da diversidade, surgiram vozes poderosas na organização da ACTUP. Foram fundadas para pressionar por ações efetivas e aumentar a conscientização sobre a doença. A luta acabou se intensificando, não apenas pela saúde, mas pelos direitos humanos. Nos anos 80, o aumento de inúmeros casos da AIDS gerou uma crise de saúde pública, sem tratamentos eficazes, e a mortalidade era enorme. A comunidade médica lutava para entender e combater essa doença. Mas em 1987, a esperança surgiu com a aprovação do primeiro medicamento antirretroviral, azidovunina, ou AZT. Embora não curasse a doença, prolongou a vida de muitos pacientes. O desenvolvimento de novos medicamentos nas épocas seguintes transformou o HIV, que era uma sentença de morte, em uma condição crônica que era gerenciável. Mas a epidemia de AIDS também teve um impacto cultural profundo. Celebridades como Fred Mercury e Ryan White se transformaram em vozes na luta contra a AIDS, ajudando a quebrar o tabu e aumentar a conscientização. Esses defensores não apenas ajudaram a trazer a visibilidade da doença, mas também mostraram a compaixão e a empatia que são fundamentais na luta contra a AIDS. A epidemia de AIDS nos anos 80 deixou um legado duradouro. A luta contra a doença resultou em melhorias nas políticas de saúde pública e em foco em educação e preservação. Hoje, a conscientização sobre HIV a AIDS continua sendo vital. Então, espero que tenham gostado dessa viagem pelo tempo e aprendido mais sobre essas grandes epidemias que mudaram o nosso mundo. E se você se interessou pelo tema e quer saber mais sobre essas histórias de saúde e suas conexões, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo com os amigos, pois isso ajuda muito a começarmos a crescer. E um abraço, até a próxima e fui!